Este programa é livre para todos os públicos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria estar com vocês aqui, que alegria estar junto com vocês nessa quinta-feira de adoração. Que alegria poder ver os irmãos músicos, os irmãos que são da TV Canção Nova, o Nelson que está aqui na câmera também, o Celcinho que está ali embaixo. Todos vocês que estão aqui na Canção Nova, sejam bem-vindos, viu? Em nome do Padre Jonas, quero abraçar cada um de vocês que estão aqui presencialmente. E também quero abraçar vocês que estão em casa, que acompanham a TV Canção Nova, que de forma concreta, né, como benfeitores, ajudam esse sistema de comunicação na evangelização. Deus abençoe vocês. E a palavra que Deus quer trabalhar conosco nesta quinta-feira, nessa pregação da parte da manhã, está em João, capítulo 15, versículo de 1 a 15. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 1 a 15. Quero ler junto com você. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos jazia um grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois, de tempo em tempo, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo que há 38 anos, vendo e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, Jesus perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe então Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Neste instante, aquele homem ficou curado e tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado e os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Meus irmãos, antes de entrar a fundo na pregação, eu gostaria de, junto com você, entender o texto bíblico. Então, convido você agora a fazer um caminho de estudo da palavra de Deus. À luz do Padre Jonas, a Bíblia, que por muito tempo foi chamado Padre Jonas da Bíblia, e que nos ensinou a estudar a palavra de Deus com um livretinho tão precioso que é a Bíblia no meu dia a dia. Vamos lá então. No versículo 1, depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Aqui, essa festa dos judeus faz alusão à Páscoa. Por quê? Porque se nós pegarmos tanto no capítulo 4, no versículo 54, diz assim: esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galileia. E no capítulo 6, versículo 4, a gente vai ter a confirmação que diz assim: aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Então, essa palavra para nós agora está no tempo propício, porque nós estamos na quaresma. Um outro ponto a ser verificado
é esse nome dessa piscina de Betesda. Numa outra tradução, ela pode ser dita também Betsatá, que era um bairro em Jerusalém, situado a nordeste do templo, e neste lugar tinha um santuário, Márcio, que era consacrado a Serapis, que era um deus curandeiro. Acompanhe comigo o texto. Festa da Páscoa, uma piscina que, num certo ponto, era dedicado a um deus curandeiro, e Jesus aparece ali. Mas antes de tudo, se nós pegarmos aqui, no versículo 6, o que está escrito? Jesus o viu. Na Bíblia da Ave Maria está assim: vendo-o deitado, vendo. Antes de tudo, Jesus o vê. Na situação, na doença dele, Jesus o vê. Foi interessante quando eu cheguei aqui para a pregação, que o Tiago Marcon, que trabalha com os jovens, aí eu vejo o Tiago Marcon de microfone, e aí eu olho assim e falo: ué, Marcon, o que você está fazendo aqui? Você está na produção de palco? Ele falou: eu estou, meu irmão. E os jovens? Mas também trabalho com os jovens. O que aconteceu? Ao entrar, para o meu assombro, para o meu maravilhamento, vejo o Tiago ali. Meu irmão de comunidade, que tem um trabalho com jovens maravilhoso. Então eu o vi e me maravilhei. Logo que eu entro, quem vai para animar? Márcio Todeschini. Eu o vi e me maravilhei. O Márcio, a gente não pode jogar muita purpurina não, mas para mim é uma das vozes mais bonitas da Canção Nova, com todo respeito aos meus irmãos cantores, Mas é algo muito pessoal. Meu compadre também. Mas a voz não é bonita porque ele é compadre, porque ela é bonita de fato. Como também, logo ao chegar, vi o Biscuit. Nossa, Marquinhos, quanto tempo! Só que o que eu quero chamar a atenção aqui é que, ao ver o Tiago, ao ver o Márcio, ao ver o Biscuit no teclado, me remeteu de imediato à relação que eu tenho com eles. Aí eu ali no cantinho, Aí entra o Fábio Lira. Ué, Marquinhos, você vai pregar hoje, irmão, para a gente? Falei: vou. Nossa, que coisa boa. Um maravilhamento dele ao ver o irmão. Vocês estão vendo que eu estou matando a saudade, Estou falando de todo mundo. E eu vejo aqui esse câmera, o Nelson, que é meu irmão de comunidade. E que eu falei: Nelson, que coisa boa, você vai estar aqui gravando. Então, sabe quando você está num lugar e você se sente mais do que em casa, apesar daqui ser a minha casa? Porque ao eu olhar a todos, eu lembrei da minha relação que eu tive com cada um. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque antes de Jesus antes de Jesus fazer o milagre e curar esse paralítico, a palavra de Deus ela é muito clara. Jesus o viu deitado e sendo informado que ele estava num estado há muito tempo. Por que eu estou remetendo a isso? Viu o Tiago, viu o Márcio, viu o Biscuit, viu o Celcinho, o Nelson. Porque isso me remeteu a uma relação que eu tive com eles, de irmão, de fraternidade. O que Jesus faz aqui com esse paralítico? Jesus o vê. A primeira coisa, Jesus o vê. Depois, sabendo que há muito tempo ele estava doente, Jesus tem um outro ato. E ele faz a pergunta: queres ficar curado? Jesus não disse assim, fique curado. Jesus respeitou
rejeitando aquela pessoa, pergunta: queres ficar curado? E para o nosso espanto, o que o paralítico responde? Senhor, eu não tenho ninguém para mergulhar-me na piscina. O paralítico, ele estava tão fixo naquilo, que ele não conseguiu responder: sim, eu quero. Qual a resposta que ele deu? Senhor, não tenho ninguém. Hoje, e ainda mais saindo dessa pandemia, as pessoas com medo de tudo, com medo de se relacionar, com medo, não sabe se cumprimenta, se dá soquinho, se bate o cotovelo, se só levanta a mão e faz tchau. Todo mundo está vivendo um medo tremendo. E é claro que nós temos que nos cuidar. Porém, também através desse medo, se perdeu a relação. A relação. Quando Jesus diz para o paralítico: queres ficar curado? Naquele momento, Jesus buscou com aquele enfermo se relacionar. Mas o enfermo, fixo na dor dele, na doença dele, na limitação dele, olha aqui o egoísmo, né? Tudo para ele. Ele não consegue nem responder. Ele diz o quê? Não tenho ninguém. Mas olha só que interessante a palavra de Deus. Jesus diz a ele: levanta-te, toma a tua maca e anda. E o que aconteceu? Imediatamente o homem ficou curado, tomou a maca e andava. Ora, naquele dia era sábado. Na lei do judeu, se a gente pega lá Jeremias 17, vai dizer assim a palavra: guardai o sábado e não carregues nada. Isso na lei do judeu. Por isso que tem essa acentuação, que era sábado. E o que o paralítico estava fazendo? Carregando a maca dele. Porém, se nós formos adiante com os versículos, os judeus chegam para ele e falam assim: mas espera aí, você está no sábado, você não pode carregar a sua maca, porque a nossa lei, né, o Shabá, vai dizer que a gente não pode nem carregar peso nesse dia. E o que o paralítico responde? Aquele que me curou, versículo 11, tá? Disse: toma o teu leito e anda. Veja aí que nem o paralítico nem se relacionou. Nesse ponto a gente percebe que o paralítico nem sabia quem era Jesus. E aí nós podemos fazer a seguinte reflexão: o paralítico perdeu a oportunidade de se relacionar. Porque imagina só, a gente está sentado aqui, Jesus aparece para nós. E aí, Marquinhos, tudo bem? Queres ficar curado? Eu falei: Senhor, do fio de cabelo até a unha do pé, pelo amor de Deus. Mas senta aqui que eu tenho muita pergunta para te fazer. Quero dizer da minha família, quero dizer dos meus irmãos, eu quero dizer da minha vida. Uma outra coisa que o paralítico perdeu, ele perdeu a oportunidade de dialogar com Jesus.
Senhor, como é que você faz para curar as pessoas? Você faz assim, ó, e a pessoa já fica curada? O Senhor pisca, a cura? Ou o Senhor basta olhar e a pessoa está curada? Eu ia ter um monte de perguntas para ele. Como é que é o céu? Será que a gente começa a ver as pessoas? Todos isso, ele perdeu. O paralítico perdeu a oportunidade de dialogar com o Senhor. O paralítico perdeu a oportunidade de ficar ao lado de Jesus. O paralítico perdeu a oportunidade de viver uma relação de intimidade com o Senhor. E ele ficou olhando somente aquilo: Senhor, eu não tenho ninguém. Ele poderia ali viver essa intimidade, essa relação. Nos dias de hoje, meus irmãos, a gente às vezes não sabe o nome do vizinho. Aqueles que moram em apartamento não sabem qual é o nome do vizinho da frente. Nós perdemos, né, essa questão da relação das pessoas, de saber o nome das pessoas que trabalham conosco. Mas a partir desta palavra, nós somos convidados a um tempo novo. Um tempo novo de relação com o Senhor. Esse ano eu vou completar 20 anos de casado. 22 anos, desculpa. São 22 anos de uma relação de intimidade, de entrega, de responsabilidade. São 22 anos com a minha esposa de relação que a gente a cada dia descobre uma coisa nova. Esse final de semana eu estava em Erechim, no Rio Grande do Sul, e com alegria enorme, né, eu estive conversando com o seu Henrique Moseli e a dona Ivanilde Moseli. Seu Henrique é novinho, tem 92 anos. Tem 60 anos de casado com a dona Ivanilde. E sabe o que ele fala? Olha, você tem que ir lá cumprimentar minha namorada. Porque ele desceu, né? Antes de ir embora, Marcos, vá cumprimentar minha namorada. Que coisa linda. 60 anos de história de relação. Provavelmente, o seu Henrique, ao olhar a dona Ivanilde, ela já consegue ler no olhinho dele, com 92 anos, e pensa num homem forte, sobe escada, desce escada, limpa. Ele brinca assim: essa minha namorada é tão apaixonada por mim, que ela até me dá banho. Olha que relação de intimidade e de respeito. Como também, lembrando um pouco da minha terra, em Ponta Porã, tem um casal que eu tenho um carinho enorme. São como pais. A dona Mona Lisa e o seu Raymond Raj. São libaneses. 51, 52 anos de casado, eu acho. Com certeza, ao se olhar, já sabem: está bravo, está triste, está com dor. E por que eu estou dando esses exemplos, meus irmãos? Porque o convite nesta palavra é de nós vivermos uma relação com Jesus a ponto de, ao pecar, ou estar à beira de pecar, na sua interioridade, você dizer assim: Senhor, eu não quero pisar na bola com o Senhor. Porque o convite dessa palavra não é responder a Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém, porque nós temos
Nós não podemos ser como este paralítico, de uma resposta cômoda, eu não tenho ninguém. Não, nós temos, porque o paralítico estava com o Cristo diante dele. Veja bem, quando os judeus foram o incomodar, nossa, mas por que? Por causa da vivência da lei, sábado ninguém pode carregar peso não. A lei dos judeus. O que ele responde? Olha, o homem que me falou, ele falou assim, ó, levanta e anda. E eu que estava paralítico, levantei e andei. Ele não conseguiu responder que era Jesus. Ele perdeu a oportunidade de se relacionar. O convite da palavra de Deus para nós, no dia de hoje, é este: se relacionar e viver uma vida de intimidade com o Cristo. Feche os seus olhos um pouquinho. Reze junto comigo. Senhor Jesus, eu submeto os meus pensamentos aos pensamentos de Cristo. Eu submeto o meu olhar ao olhar de Cristo. Eu submeto os meus sentimentos aos sentimentos de Cristo. Senhor, no dia de hoje, eu quero começar esta relação. Essa relação contigo. Diferente do paralítico, Senhor. Eu tenho a Ti. Tu és o meu Senhor. Meus irmãos, quantas pessoas estão vivendo de solidão? Quantas pessoas estão trancafiadas no quarto, tomando remédio? Quantas pessoas estão vivendo um pânico só? Mas o Senhor está ali, porque a palavra de Deus diz, eu sou a porta, batei e abrir-se-vos-á. Mas para essa relação acontecer, meus irmãos, a gente precisa permitir a simpatia, despertar a simpatia, ter gosto de amar Jesus. Eu fico imaginando tanto o seu Raymond com a dona Mona Lisa, como o seu Henrique, a dona Ivanilde, essa relação que eles têm, ela foi alicerçada numa simpatia. Sabem fazer piada para não permitir a tensão. Sabem dar o toque, meu amor, fica tranquila. O ser humano, ele é um ser de relação. O ser humano é um ser sociável. E quando nós vivemos, vivemos para os outros. E pelos outros. Eu fico imaginando o Tiago Marcon com a quantidade de jovens que te aparece. O que está com trauma, o que está com crise existencial, o que está com depressão. E ele vai, Tiago, ele se relaciona com você, porque você, no seu jeito de falar, eu te acompanho no Instagram, né? O seu jeito, o seu sorriso, o seu carinho, as suas piadas, os seus trocadilhos, geram uma simpatia com o jovem. E esse jovem, quando aparece aqui na Canção Nova, ele te vê e fala, ele é meu amigo. Porque gerou uma simpatia. Não pare a sua evangelização. Não pare. Porque essa evangelização gera essa simpatia, e essa simpatia leva eles a uma relação com o Cristo. Porque não tem como você ter uma relação com Jesus de uma pessoa que é carrancuda. Jesus é amor. Não. A gente fala do nosso testemunho, a gente a ponto do seu Henrique descer as escadas.
Marcos, antes de ir embora, vai cumprimentar minha namorada. Com 92 anos e com uma alegria dessa relação. O primeiro passo para essa intimidade com o Senhor, de fato, é viver com Ele e para Ele. Ter essa coragem de levantar e falar: Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Quando eu trago o exemplo do seu Raymond e a dona Mona Lisa, eu estou dando um exemplo concreto, porque como da mesma forma, cheguei aqui, cumprimentei o Márcio e aí foi. Se eu faço assim, de forma sadia, ainda mais com o Senhor. Então, esse caminho de intimidade, ele parte do nosso relacionamento com Cristo, sem esperar recompensa. Ah, Jesus, se você me der isso aqui, eu vou a pé para Aparecida. Não, você vai a pé para Aparecida porque você quer viver um deserto de reflexão e chegar lá e dizer: a bênção, Mãe de Deus. E nesse caminhar até lá, eu refleti como eu estou, a minha vida com a minha família, a minha vida com os meus filhos, a minha vida com os meus amigos, a minha vida do meu trabalho. E não porque eu ganhei alguma coisa. Por quê? Porque a relação de intimidade, meus irmãos, é uma vida de espera. Nós esperamos. Nós não rezamos porque Ele vai nos dar alguma coisa. Nós rezamos porque nós queremos essa vida de intimidade com o nosso Senhor. Nós rezamos porque nós queremos estar próximo do nosso Senhor. Esperar nele. Viver nele. O paralítico de Betesda, na palavra aqui em João 5, de 1 a 15, ele poderia ter dado um passo definitivo na vida. E qual era ela? Iniciar um relacionamento com Jesus. Ele teve essa oportunidade. E ele foi curado pelo Cristo e nem sabia que era o próprio Jesus. Ele poderia ter iniciado um relacionamento sensato. Um relacionamento livre. Sem possessão. Quantas pessoas estão vinculadas a outras, os jovens, os namorados? Ah, porque eu ganhei um celular, porque eu ganhei tal presente. Você dá o presente porque você ama a pessoa. E se ela vai pegar o seu presente e dar para outra pessoa, não interessa. Por quê? Porque vale mais você dar. Porque senão, vira uma relação possessiva. E quantos hoje estão vivendo esse tipo de relação? Uma relação possessiva não segue. Mas uma relação de entrega, ela perdura. Esse ano eu abri o meu 26º ano na Canção Nova. Completei 25 anos de consagração. E nesses 25 anos passei por várias coisas. E após 25 anos, eu consigo dizer com uma clareza, passei com missal grosso. Porém, aqui é o lugar do meu repouso e é o lugar que eu escolhi.
A vida de consagração que eu tenho, a Canção Nova, é uma vida de relação e de intimidade. Dizer que todo mundo aqui é bonzinho? Vive comigo. Te dou oportunidade. 1 mês. Mas se ficar 3 dias, eu acho que é muito. Porque eu tenho os meus limites, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas mazelas, mas a nossa relação, Todeschini, vai além da minha filhada. A nossa relação é de irmão. Ainda você vai pisar na bola comigo e eu vou pisar na bola contigo, mas a nossa relação perdura. Por quê? Porque não é uma relação de posse, mas sim de amor. Nossa, porque tal pessoa da minha família morreu, Jesus foi ingrato comigo. É o próprio Deus que dá a vida, é o próprio Deus que chama. É claro que nós não queremos perder ninguém. Perdi meu pai tem 1 ano. Se perguntar para mim se eu queria perder meu pai, é óbvio que não. Mas de ter aquela clareza, pai, o Senhor viveu bem, né? Um dia antes da morte da minha mãe, ela estava na UTI e perguntei assim, mãe, a senhora está rezando pelas almas do purgatório? E está rezando também pelas misérias que eu tenho, que a Thaís tem e que o pai tem? Aí a mãe falou assim, todos os dias. Essa relação que a gente vê e faz. Essa intimidade, meu irmão e minha irmã, nos coloca numa relação concreta com o Cristo. A oração que nós fizemos há poucos minutos atrás, Senhor, eu submeto os meus pensamentos aos teus pensamentos. Eu submeto o meu olhar ao teu olhar. Eu submeto os meus sentimentos ao teu amor. Porque é uma relação concreta. À luz dessa palavra, o dia de hoje, o convite é: você tem alguém. Diferente do paralítico, a nossa resposta tem que ser: Jesus, eu tenho você. Volto a dizer, o paralítico perdeu a oportunidade de se relacionar. O paralítico perdeu a oportunidade de dialogar com Jesus. Começando a nossa quaresma, que começou ontem com a quarta-feira de cinzas. O convite que eu faço a você é: qual é o passo que você vai dar para se relacionar melhor com Jesus? Pode ser que um dos passos seja a sua penitência. Vou deixar de comer doce, vou deixar de comer carne por 40 dias. Mas não é para emagrecer. Não tem que ser para emagrecer. Tem que ser porque eu amo Jesus, porque eu amo Ele. Eu vou me privar de algumas coisas. Porque eu te amo, Jesus. Eu estou meio falho na oração, eu vou rezar todos os dias. Porque eu te amo, Jesus, eu vou silenciar porque eu sou muito impaciente. E essa relação, ela vai acontecer e de forma concreta, porque o Cristo vai te responder.
Por que que Ele vai te responder? Porque Jesus nos vê. Antes de curar o paralítico, Jesus olhou. Permita que o Senhor te veja nesses 40 dias de Quaresma. Permita que o Senhor realize em você uma obra nova, porque você vai se abrir a Ele e se relacionar com Ele. Sim, Senhor, eu vou te buscar. Eu vou fazer a minha via sacra. Eu vou parar de reclamar, Senhor. Porque quando nós nos relacionamos, a gente vai tendo também do outro, né? E a gente se preocupa com o outro, porque a relação faz isso. É um sistema que se alimenta. Vamos fechar os nossos olhos. E vai dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero iniciar nessa manhã um caminho concreto contigo. Se eu, Senhor, ainda estou muito antipático às práticas de oração, eu quero dar um primeiro passo. Você que é casado, você vai dizendo no seu interior: Senhor, me dê a graça de ser uma pessoa nova no meu relacionamento matrimonial. Se você está namorando, está noivo e não consegue se segurar na tua sexualidade, vá pedindo: Senhor Jesus, como está sendo difícil, mas me ajuda nesse caminho. Eu não quero somente um relacionamento de posse, mas eu quero um relacionamento de uma intimidade, onde eu posso completar a outra pessoa e ela completar a mim. Nessa manhã, Senhor, olhe para o meu interior. Eu abro o meu coração para que o Senhor possa olhar tudo. Se você estiver num caminho torto, num caminho de pecado, eu quero te convidar agora a dizer para Jesus: Jesus, olha para mim. Permita que o Senhor te fite os olhos. Permita que o Senhor olhe dentro de ti. Porque antes da cura, o Senhor nos vê. E nós não estamos só. Nós não estamos sós. Sim, nós temos. Volto a dizer, diferente deste paralítico, nós temos a Ti, Senhor. Eu quero te convidar, fique de pé e vá rezando junto comigo. Senhor Jesus, toma-me com o Teu braço poderoso. Senhor Jesus, conduz-me no Teu caminho. Conduz-me no teu caminho. Senhor Jesus, diferente do paralítico, eu tenho o Senhor. Senhor Jesus, diferentemente do paralítico, eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. Mostra-me o caminho, Senhor.
Mostra-me o caminho, Senhor. Eu quero fazer um relacionamento concreto contigo. Eu quero ter um relacionamento concreto contigo. Quero ter um relacionamento concreto contigo. Eu quero saber esperar os teus desígnios. Eu quero saber esperar os teus desígnios. Eu quero conseguir viver contigo, Jesus. Eu quero conseguir viver contigo. Eu rompo agora, Senhor, com todo erro. Eu rompo agora, Senhor, com todo Eu erro. rompo agora com todo pecado. Eu rompo agora com todo pecado. Eu quero viver uma vida de intimidade contigo. Eu quero viver uma vida de intimidade contigo. Eu quero ser teu e quero que o Senhor seja todo meu. Eu quero ser teu e quero que o Senhor seja todo meu. Porque eu sei que nessa relação, Senhor, Porque eu sei que nesta relação, Senhor, toda amarra será rompida. toda amarra será rompida. Toda corrente de pecado será quebrada. Toda corrente de pecado será quebrada. Toda doença será curada. Toda doença será curada. Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Porque eu tenho a Ti, Senhor. Porque eu tenho a Ti, Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor Eu quero Jesus. te agradecer, Senhor Jesus. Porque eu proclamo nesta manhã eu proclamo nesta manhã que Tu és o meu Senhor e Tu o és meu Senhor Salvador. e o meu Salvador. Eu sei quem me cura. Eu sei quem me cura. Eu sei quem é o meu esteio. Eu sei quem é o meu esteio. Eu sei quem me coloca num caminho da verdade. Eu sei quem me coloca no caminho da verdade. É Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. É Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.